Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Todo mundo tá se cuidando, lavando as mãos direitinho. Logo, logo isso vai passar. Então, vamos lá, gente. A nossa aula de hoje de história está nas páginas 112 a 114, tá? Nós iremos falar aí sobre a abolição da escravidão. Então, abrem lá a apostila, peguem o marca-texto. Ó, página 112. A abolição da escravidão. Então, mesmo com as pressões dos brasileiros livres e libertos, o movimento aí, o fim da escravidão no Brasil demorou a acontecer. Não foi tão fácil assim. Lembram lá da lei Eusébio de Queiroz, que nós vimos nas páginas anteriores aí, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, eles tinham criado essa lei aí. Foi o primeiro passo aí em direção à abolição aí da escravidão. Depois dessa lei, surgiram outras duas leis abolicionistas. A lei do ventre livre, que foi em 1871, e a lei do sexagenário, em 1885. Então, depois da lei Eusébio de Queiroz, eles criaram mais duas leis aí. A lei do ventre livre garantia a liberdade aos filhos de escravizadas nascidos a partir de então. Então, os filhos das escravas, né, que tivessem nascido aí a partir de 1871, os filhos seriam livres, né? E a lei do sexagenário, como o próprio nome indica, dava liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, né? Porém, embora essas leis possam ser consideradas um grande avanço aí, elas acabaram servindo para adiar a extinção definitiva da escravidão no Brasil, que somente em 13 de maio de 1888, por meio de uma lei assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, conhecida como a Lei Áurea. Então, somente em 13 de maio de 1888 que realmente os escravos foram libertos, né? Então, essa lei era composta de 2 artigos aí, apenas 2 artigos. Olha aí, ó. O artigo 1 é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Então, desde 13 de maio de 1888, né? E o artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Então, esses 2 artigos aí faziam parte dessa lei. Então, somente a partir desta data, ó, muito importante, 13 de maio de 1888, que realmente foi declarada a extinção da escravidão no Brasil. Então, vocês podem grifar aí, ó, esse parágrafo aqui, ó, a Lei Eusébio até em 1885. Vão grifar o que é a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. E depois vão grifar aqui, ó, porém até Lei Áurea, tá? Aí depois disso vocês podem ir para outra página aí. Enfim, a liberdade. E agora? Os escravos agora, né, estavam libertos. Como será que foi aí para eles? Será que foi assim, 1000 maravilhas? Não, né? No entanto, tanto o movimento abolicionista como os legisladores não previam as dificuldades que os libertos enfrentariam
para garantir o seu sustento e sua sobrevivência. Eles não pensaram assim nas dificuldades que eles iriam enfrentar depois disso, né? Os preconceitos que muitos deles continuaram sofrendo mesmo eles sendo libertos. Muitos deles continuaram a trabalhar no campo, às vezes nas próprias fazendas onde trabalhavam como escravizados. Outros foram para as cidades tentar ganhar a vida de uma outra forma. A chegada dos imigrantes, né, aqueles que vieram lá da Europa para o Brasil para trabalhar como mão de obra no campo e na cidade, bem como o preconceito contra os negros libertos, né, dificultava que estes conquistassem empregos. Então, ó, a chegada dos imigrantes que começaram a trabalhar aí no campo e na cidade, né, tomando o lugar deles. O preconceito que ainda as pessoas tinham contra os negros, então dificultava aí para eles encontrar um emprego, né, dificultava para eles poderem sobreviver. Assim, embora a Lei Áurea garantisse sua liberdade, os escravizados sofriam com a recusa dos empregadores em lhe oferecer trabalho e com o preconceito de muitos, que não os reconhecia como iguais. Infelizmente, eles não eram reconhecidos, né, iguais aos outros, né? Na prática, portanto, eles continuaram sendo excluídos da sociedade, infelizmente, né? Então, olha só, vamos grifar esse parágrafo aqui também, o último parágrafo, né? Certo? E agora, olha, nós vamos realizar os exercícios aí, ó. E mais embaixo nós temos uma imagem, né? Que mostra aí, ó, o número da lei, a data, ó, 13 de maio de 1888, e aí o negro aí comemorando, como, né, comemorando aí a liberdade. Agora sim, né, estamos libertos. Mas não foi bem assim, né, que aconteceu. Então, o exercício 1 da página 114, vocês vão, ó, descrever a roupa das pessoas representadas. Então, ó, volta lá na imagem, como que tá vestido o homem branco aqui, ó. O homem branco está como? Com bota. Vocês vão descrever a roupa. E como que está o escravo aqui, o afrodescendente? Como que está a roupa dele? Ó, ele tá descalço. Vocês vão descrever como eles estão. O exercício 2, vocês vão dizer o que eles estão fazendo, né? O que eles estão fazendo aqui? Comemorando o quê? Né? Vocês vão descrever lá para pro. O exercício 3, vão descrever o ambiente representado na imagem, né? O que tem aí no fundo da imagem? Que paisagem é essa? Vão descrever isso para pro. O exercício 4 é uma resposta pessoal. Em sua opinião, que impressão o autor da imagem quis passar? Que impressão ele quis passar pra gente? Olhando assim, é uma boa impressão, né? Que tá tudo, que vai dar tudo certo, que eles estão ali, que os negros vão ser respeitados, né? Então, vocês vão escrever isso pra pro. O exercício 5. A impressão que a imagem pretendeu passar coincide com o que você estudou sobre a abolição da escravidão no Brasil? Coincide? Sim ou não? Vocês vão dizer para pro. Por quê? Justifique aí a sua resposta, né? Aqui na imagem tá mostrando que vai dar tudo certo, que os negros vão ser respeitados, né? Então, olha aí, vocês vão voltar lá na parte onde fala, nessa parte aqui, ler, que aí dá para vocês responderem aí essa questão 5, tá bom?
Depois que vocês fizerem isso, mais tarde, né, vocês podem fazer aí o exercício, a tarefa de casa, da página 116, exercício 4. Com base no que você aprendeu em aula, faça o que se pede. Observe as duas colunas e associe o nome da lei ao que ela determina. Então, número 1, lei do sexagenário. O que que foi? Vocês vão colocar aqui qual que é. Lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz e a lei Áurea. Só colocar o número aqui, tá? B. Aí pode responder no caderno. Coloquem a página, o número do exercício, tá? O cabeçalho. As leis criadas com o objetivo de libertar gradualmente os escravizados certamente representa algum avanço em direção à abolição da escravidão, certo? As leis representam aí um avanço, porque ainda assim elas podem ser criticadas. Então, por que ainda assim elas podem ser criticadas? Aí vocês vão responder lá no caderno. Ficar alguma dúvida, volta lá, tá, gente? Na página 112, façam a leitura, tá bom? Que a Pro aqui dá só uma breve explicação para vocês. Boa aula, tá bom? Fiquem com Deus.